Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à RS Play TV, canal 524 da Claro Digital Brasil. Hoje o programa Opinião e Debate recebendo convidados muito especiais. Ele que é o presidente da empresa Porto Alegrense de Trânsito, EPTC, como é que é mesmo? Trânsito e circulação. E Trânsito e Circulação. Pedro Biche Neto, um homem experimentadíssimo, hoje como presidente da EPTC, mas já esteve na Casa Civil de Governos do Estado, já esteve na AGERGS, Agência Reguladora, dentre outros tantos cargos importantes no nosso estado, e vem para falar sobre o trânsito, a circulação em Porto Alegre, tirar algumas dúvidas à EPTC, né, que tem a missão de fiscalizar e muitas vezes na fiscalização as pessoas acabam, né, se excedendo. Eu tive já algumas experiências aí que depois nós vamos falar ao longo do programa. Obrigado, doutor Pedro, pela presença. Também ao meu lado aqui ele, o economista, já prata da casa, Mário de Lima, professor, doutor em economia, professor da universidade, que hoje, entre as coisas, né, obviamente que a taxação dos Estados Unidos, essa disputa aí que está acontecendo, essa lambança, né, que na verdade é uma lambança do governo brasileiro com o governo americano, o que isso reflete na vida de todos nós, mas também falar sobre a questão da cesta básica de Porto Alegre, que foi uma das mais caras do país. A mais cara. A mais cara do país. Está achando que está pesando no bolso? Tem toda a razão, é a mais cara do país. Mas também entre as manchetes nacionais e internacionais, nós temos aqui, dentre elas, né, onde o governo brasileiro, através do Itamaraty, faz então a sua reclamação do tarifaço do governo americano na Organização Mundial do Comércio, OMC. E lá as tarifas, entre aspas, arbitrárias, anunciadas de forma caótica, essa foi a forma com que o representante do Itamaraty se coloca na OMC. Olha, eu nunca vi o Itamaraty dessa forma, né, perdendo a compostura, perdendo a forma diplomática de falar, né? O Itamaraty sempre teve, né, Pedro, uma postura muito elevada, né? E quando, né, se trata de diplomacia, a ofensa não leva a lado nenhum. Nesse momento, o que nós estamos precisando aqui é contemporizar. Mas vamos falar disso também. E também sobre um dos assuntos do dia aí, né, que é os próximos passos após a defesa de Bolsonaro prestar esclarecimento a Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que havia, depois de mandado colocar a tornozeleira no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, impediu que ele usasse as suas redes sociais, impediu que ele saísse de casa das 19 horas até às 6 da manhã e aos finais de semana, né? E agora, mais recentemente, não quer que sejam dadas entrevistas. Isso não está na sentença, mas, né, o que nós vamos fazer é a interpretação que parece que cada vez mais avançando o sinal aí das competências do próprio STF. E a previsão do tempo, que já começou a esfriar. Quem está em Porto Alegre já sentiu que mudou a temperatura. Nós temos aí uma frente fria que derruba as temperaturas aqui na região sul do estado, inclusive Santa Catarina. Um sistema marítimo que continua avançando nessa quarta-feira, deve derrubar ainda mais, deve espalhar para cá o frio, chuva e tempo encoberto. Então vamos dar uma olhadinha rapidamente como é que fica a previsão do tempo nesses próximos dias em Porto Alegre, né, onde na capital que já virou o tempo, eu já trouxe até um sobretudo aqui para que a gente pudesse, né, sair daqui sem pegar uma gripe, né? Porto Alegre hoje 13 graus nesse momento,
mas já foi a 15, deve chegar a 8 graus essa noite. Então, está na hora de puxar um agasalho mesmo. Quinta-feira, previsão de chuva aqui em Porto Alegre, máxima de 16, mínima de 13. Na sexta-feira, aí já começa a abrir o sol, temperatura já aquece um pouquinho, 23, 14. No sábado, aí 20 graus de máxima, 13 de mínima. E no domingo e segunda-feira, previsão de chuva para Porto Alegre, mas chuva fraca, nada que realmente vá causar grandes transtornos aqui, mas realmente a temperatura começa a ter aí, na noite de hoje, uma diminuição. De Porto Alegre, vamos lá para a fronteira oeste uruguaiana, o tempo já está nublado em Uruguaiana, uma leve chuva pode ocorrer ainda hoje, a mínima de 10 graus essa noite. Vê que Uruguaiana está menos frio, a mínima será pouco mais elevada do que Porto Alegre. Amanhã, na quinta-feira, 16 graus é a máxima, 12 a mínima, sol e nuvens, pouca chuva. Sexta-feira, 21 de máxima, 16 de mínima. Sábado, domingo e segunda-feira, céu encoberto, possibilidade de chuva, máximas que variam entre 18, 15 e 16 graus e mínimas 11, 12 e 10. Então, assim, ainda não chegou aquele frio que está previsto para agosto. Agosto nós devemos ter uma queda forte na temperatura, como tivemos alguns dias atrás. De Uruguaiana, vamos para Passo Fundo. Passo Fundo, tchê. 9 graus, Passo Fundo começa a esfriar. Então, a gente vê que esse frio, ele vem mesmo, começa a se formar no oceano e ele pega boa parte ainda do norte do estado e de Santa Catarina, porque a mínima de 9, máxima de 16 foi no dia de hoje, 14 graus é a máxima de amanhã, mínima de 12, possibilidade de chuva fraca. Sexta, sábado, sem chuva em Passo Fundo, temperaturas mínimas de 13 e 14 graus e a chuva deve voltar a predominar domingo e segunda-feira no norte do estado. De Passo Fundo para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, também esfria, então Caxias, a Serra Gaúcha, mais frio, 7 graus mais frio que Porto Alegre, máxima de 11, então o dia não esquentou. Amanhã alguma chuva na Serra Gaúcha, mínima de 10, máxima de 13. Sexta-feira, mínima de 12, máxima de 20. Sábado, mínima de 11, máxima de 20. E aí volta a chover domingo e segunda-feira, praticamente em todo o estado. E por fim, aqui em Xangri-Lá, litoral norte do Rio Grande do Sul, aqui no litoral norte, 9 graus é a mínima, vai fazer um friozinho de noite. Amanhã deve ter alguma chuvinha, mas pouca coisa, mínima de 13, máxima de 15. Sexta-feira, mínima de 14, máxima de 19. Talvez um pouquinho de sol e algum chuvisco no sábado. E chuva domingo e segunda-feira e as temperaturas não caem muito. Então, nada de grave, graças a Deus, no radar meteorológico. Nada de muito frio, a não ser essa noite. Eu já estou com meu sobretudo aqui. Mas a promessa é que para agosto as temperaturas devem despencar aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos direto ao assunto aqui da EPTC, porque hoje nós temos a honra de ter conosco Pedro Biche Neto, diretor, presidente da empresa porto-alegrense de transporte e circulação, e vamos falar de alguns temas. Olha, eu vou lhe dizer, presidente Pedro, eu sempre ouvi falar, e era voz corriqueira, assim, que o pessoal, os azuizinhos, como são, não sei se carinhosamente chamados, alguns com carinho, outros com não tanto carinho, o pessoal dizia o seguinte: olha, a EPTC, os azuizinhos, é uma fábrica de multas. E aquilo sempre na minha cabeça, e era uma coisa que circulava. Aí um dia eu fui convidado por um funcionário, nem sei se ainda está lá, era o Aldo Borges. O Aldo, tá lá ainda o Aldo, não? Continua lá. O Aldo me convidou, disse: olha, o pessoal tem
uma impressão errada da IPTC. Eu vou te convidar para passar um dia junto com o pessoal da fiscalização. Tinha um programa assim lá na IPTC. Um dia de agente. E eu, num determinado dia, resolvi, olha, um dia não dá, mas um meio turno eu vou porque eu quero ver como funciona. Gente, é impressionante. Se fosse multar todo mundo que faz alguma coisa errada, eu acho que não teria lugar para colocar as multas. E eu passei o dia inteiro vendo assim, ó, o pessoal estacionando em cima da calçada, parando onde não pode, então é uma coisa, estacionamento proibido, não é assim, não pode parar por 15 minutos, é proibido. Então, o que o pessoal fazia da IPTC? Nós no carro, eu ali atrás, e aí o cara estava ali, se dá comigo eu já dou uma multa ali, porque o cara estava estacionado em cima da faixa de segurança num colégio, pegando o filho. Mas vem cá, que mensagem tu tá dando pro teu filho sair do colégio, tu na faixa de segurança? Aí chegava o carro da IPTC, encostava atrás e dava só uma tocadinha na sirene, dizendo pro cara, ó, anda. Vaza. Não, mas aquilo ali já era multa, mas o cara, um aviso. Aí o outro parado num lugar que não podia. Então assim, ó, Uber então, eu vou te dizer uma coisa, Mário. Uber, com todo respeito aqui, o pessoal de Uber que faz um trabalho, que está, né, mas é campeão de fazer coisa errada, dobrar onde não pode, parar onde não pode. E a gente vê isso aqui muito no Brasil e no Rio Grande do Sul de forma muito especial, porque em alguns países o pessoal do Uber tem lugar para parar e só pode parar naquele lugar. Então, assim, não é mole, né? Porque IPTC é tipo juiz de futebol. Quando tá bem, ninguém fala do juiz. Então, o juiz, sabe se o juiz está bem quando ninguém tá falando muito. Mas, geralmente, para levar xingão e para falarem mal, e o que a gente vê é que o trabalho da IPTC, ao fim e ao cabo, é um trabalho, doutor Pedro, principalmente de redução de acidentes, né, Pedro? Exatamente. Lara, primeiro, queria registrar aqui minha satisfação de te reencontrar. Coisa boa. Nós há anos, sempre fomos amigos e passou o tempo, nem sei quantos anos faz que a gente não se encontrava, né? Então, te ver aqui é uma satisfação muito grande. Com relação à questão da empresa, IPTC, é o seguinte, os órgãos de trânsito, eles têm, por lei, eles têm 3 compromissos. Certo. Né? O primeiro deles é com a segurança. Impedir que seja inseguro e que as pessoas se machuquem, se acidentem, morram. É isso. A primeira obrigação. A segunda é garantir que o trânsito flua. Certo. Tem que andar, não pode estar engarrafado, tem que circular, as pessoas têm que sair da rua e chegar no local onde desejam de uma maneira natural, sem maiores contratempos. E, terceiro lugar, em conforto. Evitar buraco, evitar isso, evitar aquilo, evitar contratempos, né? Então é isto, essencialmente. Isto que aparentemente é uma coisa simples assim de dizer, na prática gera, em primeiro lugar, para ser seguro, não pode ter acidente. Para não ter acidente, aí tu diz assim, mas e tem acidente? Todo mundo já viu acidente, todo mundo sabe que acontece acidentes, né? Em Porto Alegre, para você ter uma ideia, registrados, acontecem 15 mil acidentes por ano. Por ano? Por ano. Pô, mais de 1.000 por mês? Mais de 1.000 por mês. Então, significa que... 1.000 por mês é mais de 30 por dia? Por dia. Mas hoje deve ter acontecido uns 30 poucos. Nossa Senhora. Isso é uma guerra. Com a IPTC em cima. Com tudo que se faz. Bom, então, assim, desses 15 mil acidentes, a maioria, por sorte, né, são a pequena batidinha, ou raspão no para-choque, ali, um carro que encostou no outro, essas coisas. Sim, com danos materiais. Materiais, né? Mas tem 6 mil que têm feridos. 6 mil por ano? 6 mil feridos por ano. Não é brincadeira. E cerca de uns 800 graves.
O que é grave? Como é que a gente classifica? Sim. O que é grave? Não, grave é simples assim. Nós chamamos leves quando... Sim, escoriações. Escoriações, que alguns dizem assim, põe lá, bota o band-aid, bota o metiolate, ou não sei o quê, faz o esparadrapo e, tal, e vai embora e tal. Sim. Se tem que ficar no hospital do outro dia, é grave. É grave. Ou está quebrado, Em ou observação tem um hematoma, tem que ficar... ou alguma coisa, né? Isto são 800. Desses 800, aí, por ano, este último ano, morreram 84. Imagina. Não, uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. E eu estou falando em mortos. Eu não estou falando num outro dado muito mais difícil de imaginar, que são os que sofrem as consequências, os sequelados. Sim. Quantas pessoas? Primeiro, a perda simples, que quebrou o braço, quebrou a perna e tal, não consegue trabalhar. Tem dia e tem hora onde acontecem mais acidentes? Tem. Assim, conta de padeiro. Assim. Tem, nós tem estatística para todo, todo gosto. Assim, basicamente, primeiro, quem é que se acidenta? Homens. Homens. 70% é homem. 70% são homens. Não homens, tá? As mulheres. E dizem que as mulheres é que não sabem dirigir. Não, essa é boa, né? E dizem que as mulheres é que não sabem dirigir. É que eu acho que as mulheres são mais cautelosas, né? Elas arriscam menos. Talvez, né? Enfim, mas é um fato. Tá boa, com relação ao dia que tu perguntaste, Lara, olha aqui, ó. Grosso modo, os acidentes acontecem no final da tarde e durante a noite. Quando começa a escurecer. Né? E também um pouquinho no pico, né? Ou de manhã cedo, quando sai, acontece. Mas do final da tarde, início da noite é o horário predileto para os acidentes, né? Aí Quer dizer, final da tarde, início da noite, redobrada a atenção durante a noite, principalmente, porque... E tem até estatística de dia. Em princípio, na quinta-feira. Quinta-feira. Tardia é o dia... Na estatística, é quando mais acontece. Quinta-feira. Isso. O cara está pensando no fim de semana, vou apressar para amanhã poder sair. Já está o sextou, né? Já está o sextou. Quase isso, né? Então, assim, ó, para isso tudo, a gente, o que a gente faz para tentar diminuir isso, né? Primeiro, a gente procura, vou te dizer uma coisa que aqui em Porto Alegre a gente fez, eu estou há 2 anos ali na IPTC, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, eu notei que havia um problema de sincronização dos semáforos. Como tinha sinaleira vermelha, pegava uma, e saía pegava outra, e pegava outra. Aí eu cheguei lá, fui ver, havia um problema muito sério de comunicação entre os semáforos, que era um problema de... Eu fui ver um problema técnico. Não, só esse assunto não dá para imaginar, e parece uma coisa simples, e de certa forma até mas assim, como é que uma avenida, que sei lá, é para uma perimetral, tá? Que tem lá quilômetros, abre um sinal aqui, o cara anda 500 metros, para um sinal lá. Aí abre o sinal, para lá no outro. Isso é uma coisa básica, mas que acontecia em Porto Alegre. Eu não tenho visto isso acontecer. Sim. Parece que agora há uma sincronicidade. Exatamente. Não, porque era uma coisa básica, mas vem cá, uma avenida que é para ter fluxo. Eu vou te dar um número agora que te explica uma coisa. Primeiro, foi preciso trocar a tecnologia usada. Tá? Então não tem mais o fiozinho que liga. Para dizer, abro aqui, abre daqui a 20 segundos, daqui a 10, a 11, a 20, assim. Não. Por quê? Porque o fiozinho arrebenta, o galho bate da árvore, os caras roubam. O guri rouba. Pendura os tênis aqui. Os tênis lá em cima, arrebenta. Tudo que o carrinho derruba o postezinho. É uma guerra, né? Então, eu gostou de ter uma maneira. Vamos dispensar essa história do fiozinho. Então, nós fizemos uma mudança de tecnologia e transformamos cada um num celular. Entendi. Então, tecnologia 4G. Sim. Com isto, não tem fiozinho para arrebentar. Não, até bom. Pode estragar, pode faltar luz. Não, melhorou bastante. Então, é o seguinte, o que aconteceu? E vou te dizer assim, o tamanho do que aconteceu. Em Porto Alegre tem 11 mil semáforos em 1000 cruzamentos. Os mais importantes. 1000 cruzamentos. 1000 cruzamentos, tá? Em alguns cruzamentos chega a ter 22 semáforos. Vai lá em Ipiranga.
Sim. Para na frente do McDonald's e conta para ver quantos. Sim. Tem pedestre aqui, pedestre ali, pedestre ali, Sim. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Chega a ter mais de 20 pontos, né? Sim. Bom, e tudo isso tem lá, tu olha num poste, tem uma caixinha de comando, que é aquilo que é o cérebro de tudo aquilo ali, está na caixinha, tá? Então, nós fizemos isso, nós somos todos em celular, ou seja, não tem mais nada para arrebentar. Certo. Pode estragar como outras coisas. Sim. Mas, então, caiu. E quanto que caiu? Dos 1000 cruzamentos relevantes, nós atualizamos isso em 660. Legal. Já está feito. É grande. Então é isso que está notando assim que... Sim. Pode anotar. O desafio, eu sempre digo o seguinte, comece a andar na rua e veja se não é muito comum tu entrar em qualquer avenida em Porto Alegre e encontrar de 3 a 6 a 8 semáforos verdes pela frente. É Sim. muito comum. Sim, não, agora. Isto não era assim. Isto não é por acaso, isso já é Sim. resultado desse esforço, né? Sim. Ainda faltam 300 para a gente licitar. É um trabalho silencioso, Nós né, estamos Pedro? licitando e até o próximo semestre vai estar 100% da cidade com esse sistema de sincronização. O que é isso? Qual é a vantagem disso? Isso economiza, em princípio, 1/3 do tempo de espera em semáforo vermelho. Não, tempo de espera, combustível, tudo, freio. Não, tudo. Irritação, estressa, o cara, vou me atrasar essa porcaria, eu tenho que chegar lá e tal. Então, são alguns minutos a mais que cada porto-alegrense já está tendo para chegar no serviço, para chegar mais cedo em casa, para poder diminuir o tempo de... Não, irritabilidade também que o cara fica, né? Isso está feito. Tem bom, outra coisa que a gente faz também, primeiro, tem que sinalizar bem, as pessoas têm que enxergar. Sim. Tem que enxergar a via para curvar, tem que estar pintado no chão, que dobra à direita, essa dobra aqui à esquerda, essa para quem vai reto. Sim. Isto chama-se de sinalização horizontal, que é pintar os pisos, tá? Isto aí nós, no início neste governo, agora nós pintamos 20 mil metros quadrados no primeiro ano, 30 mil no segundo e 20 e 30. Aí nós demos uma intensivada em 23 e em 24 nós pintamos 109 mil metros quadrados. Nossa, como se demos um banho de tinta na cidade. Então, quando saírem, observe para ver o que tem de coisa. E mais, e estamos qualificando muita pintura também. E existem algumas coisas técnicas mais modernas. Por exemplo, tu podes, além de pintar setinha para cá, para lá, vai em frente, pare, faz segurança, tudo isso, tem outras coisas que se faz para diminuir, por exemplo, o acidente. Quer ver uma coisa? A gente pode fazer, chama-se isso de urbanismo tático. O que é? Tu pinta no chão alguma coisa que faça a pessoa reduzir. Tu vai chegando numa esquina e tu pinta nas laterais como se fosse um afunilamento. Automaticamente tu reduz para passar no meinho ali. Bom, isso tu diminui a velocidade para chegar na esquina. Reduz alguns, Pedro, porque eu vou te dizer o seguinte, ó, com todo respeito, eu já fui, né, lá na minha juventude em Bagé, meu primeiro veículo foi uma moto. Naquela época eu não precisava usar nem capacete. Imagina, era uma tragédia. A coragem era suficiente. Nossa Senhora. A confiança. Mais sorte do que juízo, mas era assim, eram as regras, enfim. Só que hoje, Pedro, o que em relação àquele tempo, o número de veículos, de motocicletas, de veículos automotores, de todo tipo, assim, cresceu exponencialmente. Né? Por exemplo, Bagé hoje eu não sei, não. Está aqui o ex-prefeito de Bagé, mas deve ter o quê? Bagé deve ter uns 50 mil veículos circulando. Mais 55 mil veículos circulando na cidade de Bagé. Na minha época, se tinha 15 mil era muito, então não ficava saturado. Em Porto Alegre, e aí eu posso falar, porque eu já fui motociclista, né? A pessoa não gosta que diga motoqueiro, né? Mas assim, as motos abusam, né, Pedro? Mas abusam, assim, o pessoal, e volta e meia, parece que assim, a gente está todos os dias vendo mais acidente com o pessoal de moto e não é pouca coisa, porque o para-choque é o corpo do cara, né, Mário? Então, assim, o cara está passando só na roda de trás,
Entregador, muitas vezes, claro que não são todos, aqui tem exceções, mas tem entregador de alimento, né? Não vou nem falar o nome da empresa aqui. Depois tu abre, pede uma pizza, vem todo o molho da pizza para um lado, porque o cara, né, deitou a curva ali naquela moto. Mas só que o problema, se fosse só a pizza, se fosse só o feijão que o cara derruba, não é nada. O problema é que tu não sabe, a moto vem pela direita, a moto vem pela esquerda, bate no teu espelho. Então, assim, os carros não estão muito assim preparados para lidar com moto, mas também as motocicletas, assim, muitos motociclistas que aquilo vai como se fosse dono da rua. Tem algum programa, alguma coisa que, principalmente para esses mais ousados, porque imagino que o maior número de acidentes, Pedro, deva ser de motociclistas, inclusive acidentes fatais. A tua impressão é absolutamente legítima e verdadeira. Nós temos 870 mil veículos na cidade, dos quais 90 mil são motos. Imagina. Tá? Então é quase um carro para 10 carros por uma moto. Se 10% e são motos. 10% são motos. E nos acidentes é 50% de motos e 50% de veículos. Não, mas então tá Ou aí. seja, é 10 vezes mais perigoso andar de moto que de carro, do ponto de vista de acidentes. Simples. Eu pego 870, arredonda para 900, para 90 mil, é 1 para 10. Tá? Quase isso aí, 9,pio. 10 vezes mais arriscado andar de moto do que andar de carro. Arriscado é ter acidente, né? Isso. Então, assim, é a nossa prioridade total. Nós temos muita conversa, conversamos com o Sindimoto, com as empresas de entrega, eles estão todos preocupados. Na semana passada eu estive lá na FenaBrave, o pessoal do sindicato das distribuidoras aqui, Sincodip, distribuidoras de veículos e peças, todos preocupados. Eles disseram, olha, nós vendemos isso, nós não queremos vender alguma coisa que seja associado a um acidente, não é possível, nós temos que ajudar a educar. E, então, assim, absolutamente fechados com a ideia de que temos que fazer alguma coisa, tá? Então, o que tem que fazer para diminuir os acidentes? Tá? Primeira coisa, velocidade, como tu falaste. A velocidade é a questão número 1. A questão número 2 é álcool. Tem mais isso, né? O cara ainda tá... E terceiro lugar é gente não habilitada, gente sem carteira. Imagina. Quer dizer, esse trio aí, vou te contar, velocidade, agora, nos últimos 20 dias, nós pegamos 2 motos andando a 160. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Dentro da cidade? Tem foto. O cara deu uma esticadinha de 160 dentro da cidade. O radar tira foto, um na frente do Barra Shopping e o outro na terceira perimetral. Acredite se quiser. Quer dizer, essas pessoas nós precisamos retirar. Não é possível. É um potencial assassino, esse cara vai gerar uma tragédia, não é possível. Não é ele que está se arriscando só. Ele está colocando em risco todo o entorno, né? Mas eu acho que de tanto em tanto, eu não sei se vocês fazem isso, deveria ter algum tipo de curso de reciclagem para motociclistas. Bom, porque aí não é questão da IPTC, aí é CONTRAN, aí é Sistema Nacional. Mas deveria, né, Vou Beto? te dizer, ao menos o motorista profissional. Tem uma providência que nós fizemos, nós temos um convênio recente com o DETRAN, tá? Tá. E porque a legislação federal já propõe isso e está recomendando e está induzindo a isto, tá? Determinando que sejam algumas providências municipalizadas, entre elas o controle de velocidade, que é uma coisa que é daqui. Vocês estão assumindo algumas... assumindo encargos. Encargos do DETRAN, né? Basicamente, exatamente. Funções do DETRAN, exatamente. Né? Fizemos convênio, uma cooperação total com o DETRAN, e a ideia é o seguinte, a partir de agora, nós passaremos, além de verificar e fazer a aferição da infração, da multa, nós também vamos abrir os processos de suspensão de carteira. Entendi. Quando, é bem simples, é a lei que diz isso. Quem está acima de 50% da velocidade permitida. Sim. Se é 60%... Chama para um cursinho de reciclagem. 60%, tá então, certo. sim, mas 50%, 60%, 90%, tem 7% de folga da lei e tal, mas 98%, ou seja, acima de 100 por hora, lógico. vai direto para o processo de suspensão.
que tem direito à defesa, tem tudo, Sim. mas tem uma diferença. Vai ser muito mais rápido o julgamento. Isso E é aí importante. que vai começar a mudança. Isso é importante. Aí eu tenho certeza de que as pessoas vão perder uma certa sensação de impunidade e vão ver que é mais arriscado, não é só eventualmente pagar aquela multinha Sim. e pronto, não. Nós vamos suspender a carteira e isso vai significar uma necessidade de reciclagem. Aí volta para o CFC para fazer de novo o teste. Entendeu? E vai assistir as palestras, vai mudar a sua cabeça. Essa cabeça não pode ficar solta. Eu vou contar para os telespectadores uma experiência que um gaúcho que daqui do Rio Grande do Sul, que foi trabalhar no Banrisul em Nova York, passou no trânsito lá, e também quero falar contigo a respeito da questão de táxi e Uber. Mas nós já falamos nesse assunto, deixa eu só falar um pouquinho com o Mário de Lima, nosso economista, porque já que nós estamos falando em Porto Alegre, Mário, sim, nós estamos na questão de que Porto Alegre, a cesta básica mais cara do Brasil. É isso? Dentre as capitais. Dentre as capitais. Isso, que o IBGE ele faz um levantamento da cesta básica e da inflação localizada nas capitais. Além daquele cálculo geral do Brasil, eles costumam fazer um recorte para as capitais e regiões metropolitanas. E aí, nesse aspecto, a região metropolitana de Porto Alegre ela teve um crescimento de 5,01%, acima da média do comportamento da inflação de produtos alimentares, que ficou em torno de 3%. Então isso tem impactado diretamente o cidadão porto-alegrense, obviamente que como o recorte desse cálculo é feito somente para a região metropolitana, isso acaba impactando o estado do Rio Grande do Sul também, né? Então existe uma clusterização, como os economistas chamam, ou seja, um efeito dominó no preço principalmente dos alimentos. E dentre esses alimentos, os principais, os que tiveram maior crescimento, foram o tomate, o café e os ovos. Tiveram um crescimento significativo. Café e ovo pela hora da morte, né? Sim. Café virou um artigo de luxo, né? Sim. Não, e o tomate também. O tomate aumentou 66%. Nossa Senhora. E o café 57%. Sabe que os ovos ainda era assim, ó, antes de nós termos a gripe aviária, não estava dando para comprar ovo, porque estava o preço de carne. Sim, Uma dúzia de ovos era o preço de 1 quilo de carne, até mais. Né? Aí houve a gripe aviária, não sei se teve correlação, alguma coisa, ou não, deu uma caída. Bom, e agora voltou novamente o ovo a ser vilão. Quer dizer, prometiam que todo mundo ia comer picanha. E agora não está conseguindo comer nem ovo. Picanha, aí diz, tá, vou na picanha, tá, vou comer picanha. E agora está com dificuldade longe da picanha, tá, não, mas vamos aqui, quem sabe uma agulha. Sim. Ali, vamos, né, a parte da frente do lugar, uma agulha. Também não deu. Bom, mas então vamos passar para o ovo. Até teve uma época que o presidente dizia, não, eu aqui como ovo de pata, né? Como ovo de pata. Mas como é que vai comer ovo? Tem uma dúzia de ovos, dependendo se é vermelho e tal, passa de R$20 uma dúzia de ovos. Para isso, no interior, né, nós, guri ainda morava em Bagé, nós criava galinha. Porque o jeito era todo dia antes do almoço eu ia lá e recolhia os ovos do galinheiro e vai ter que voltar isso. Então, em vez de o pet dentro de casa do jeito... Trazia o ovo quentinho na mão. Quentinho, né? Cada um terá que ter suas galinhas. Eu já estou achando que a próxima recomendação presidencial, Pedro, vai ser que troque o cachorro por uma galinha. Troque o gato por uma galinha, porque cachorro e gato dão muita alegria, mas também dão Mas não dão ovo, né? Mas não dão ovo, dão alegria, mas não dão ovo. Uma galinhazinha, né? Sim. 2, 3 galinhas ali, não precisa de muito espaço, né? Garante o café da manhã. E garante o café da manhã. Olha, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas assim, nós... Também eu quero falar contigo daqui a pouquinho, Mário, sobre, além dessa notícia da cesta básica, cara, né, e que realmente eu estou vendo aqui que o jeito é criar galinha dentro de casa, mas eu também quero ir nas notícias internacionais,
porque faltam 9 dias para o tarifaço do Trump, tá? Mas antes, para não dizer que a gente só dá notícia ruim aqui e tal, vamos dar uma notícia boa, que na Federação foi assinado um protocolo entre o governo do estado e a TAP, a empresa aérea de Portugal, onde esse protocolo aumenta o número de voos. É uma retomada que tende a aumentar o número de voos entre Brasil, principalmente Porto Alegre e Lisboa. Do jeito que está, brasileiro, daqui a pouco, se continuar essa briga aí, essa lambança que o governo brasileiro está fazendo com os Estados Unidos, nós não vamos poder ir muito para os Estados Unidos. Chegou a se falar até que o governo americano pensando em fechar o espaço aéreo para empresas brasileiras, porque agora, né, parece que estão descobrindo aí que parte do urânio do Brasil foi para o Irã. E isso aí tende a agravar a situação ainda mais. Se isso confirmar, né, essa suposta transação aí do Brasil com o Irã para enriquecer urânio, vai ficar cada vez pior, né, para o brasileiro ir para os Estados Unidos. Então, Portugal sempre é um bom destino. E o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, conseguiu, através do governo do estado, esse protocolo para que retomem e aumentem os voos entre Porto Alegre e Portugal. Então, a ideia é ampliar o interesse para outras regiões gaúchas, explorando a diversidade do potencial do Rio Grande do Sul. Não só para nós irmos para Portugal, mas para vender o Rio Grande do Sul, as regiões turísticas do Rio Grande do Sul. Está aí a fotografia, então, do presidente e a diretoria da Federação, o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, nesse protocolo de cooperação entre o governo do estado e a empresa aérea portuguesa TAP, com o objetivo de promover o estado do Rio Grande do Sul como destino para turistas portugueses e europeus, né? E nós temos aqui muita afinidade realmente com os portugueses, né? Regiões aqui, toda a Costa Doce, região sul do estado, ali a região de Santa Cruz, toda aquela região tem muitos portugueses, né? E a Europa, a Portugal passa a ser a porta de entrada dos gaúchos e brasileiros na Europa, mas também a porta de saída dos europeus aqui para o Rio Grande do Sul. Então, uma boa notícia, né? Nessa reunião almoço que foi na quarta-feira, no dia 16, mas a gente faz questão de repercutir hoje. Doutor Pedro Biche Neto, vamos lá. Ainda falando sobre o trânsito, eu tenho mais duas aqui, perguntas que são recorrentes e que hoje o senhor é o cara para nos esclarecer. Bom, os táxis de Porto Alegre, teve um momento que chegaram no fundo do poço, que era assim, parecia que qualquer um podia dirigir táxi, os táxis estavam sujos, pneus carecas, e de um tempo para cá a gente começou a ver a qualificação dos veículos de táxi e dos taxistas, né? Então a gente começou a ver que realmente houve uma elevação no padrão de atendimento, de condução do usuário, né? Não aquele táxi que corria, né? Tinha até era uma chacota, né? Porque eu entrava num táxi de Porto Alegre, o cara, o Nelson Piquet entrou aqui e correu mais do que no autódromo, faziam aquilo ali, aquelas brincadeiras assim, né? E realmente os táxis correram muito, aquela coisa de poder pegar passageiro. Mas de um tempo para cá houve uma qualificação realmente diferenciada. E por outro lado, a gente começou a ver digamos assim, eu não vou falar desqualificação, mas a queda na qualificação, para ficar melhor, de motoristas de carros de aplicativos. Eu não vou falar de Uber, aqui eu até mencionei Uber, mas fiz errado, porque não é só Uber, né? Tem Uber e outros tantos aplicativos aí. Então a gente começa a notar o seguinte, ó, carros já meio amassados, né, carros com os pneus não tão bons, motoristas sem muita paciência, sendo rudes muitas vezes. Ah, mas tem ali um aplicativo ali que reclama para o aplicativo. Bom, mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa que o cara fazer uma reclamação para um órgão como a EPTC, fazer uma reclamação, por exemplo, a EPTC que tem lá a ficha de cada taxista, tu faz uma reclamação do táxi número tal, taxista tal, provavelmente o cara vai se incomodar. No Uber o cara se incomoda, se é que se incomoda, com a empresa. Estou falando Uber mais uma vez, não precisa ser Uber, no carro de aplicativo. Tem mecanismos que possam melhorar os carros de aplicativo, melhorar a qualidade do serviço dos motoristas de aplicativo, assim como foi melhorado o serviço dos táxis e dos taxistas? Lara, a tua percepção é super criteriosa, né? Houve uma mudança grande, houve um momento dramático, né, que a entrada dos aplicativos promoveram um choque no mercado como um todo, não foi uma novidade, né? E eles entraram da maneira muito ofensiva do ponto de vista de mercado, lembra? Davam balinha, tinha água mineral e... Não, no começo estava bom. Aí, o namoro foi bom. O namoro foi bom, né? O noivado e o bom. casamento é que depois começou a dar problema. Mas assim, enquanto isso, nós tivemos de parte da... Primeiro que isso detonou 1/3 dos táxis. Sim. O mercado era da faixa de 5 mil, hoje tem 3.500. Muita gente foi para casa. Se aposentou, não renovou, essas coisas. E, ao mesmo tempo, começou na área dos aplicativos esta redução que tu falas. Tá? Primeiro, é um serviço não é regulamentado, nós não temos poder de... Ele fiscaliza como motorista comum. E tem essa coisa, para em qualquer lugar, então tem uma tendência maior na infração, né? E os táxis, por outro lado, tiveram um apoio da prefeitura, né? A prefeitura e a Câmara em conjunto conseguiram, mas principalmente o executivo, se reduziu taxas, se eliminou taxas, se procurou facilitar a vida, enfim. E houve um conjunto, uma reciclagem que fez com que hoje os táxis, se tu olhares na média, tu vai ver que, pelo menos com o padrão mais simples dos aplicativos, estão dando derrelho, como se diz. Estão equipados, carros novos, se deram conta que são... Sim, o padrão dos táxis em relação aos aplicativos. Estão dando derrelho. Outra coisa, eles têm, por exemplo, como nós fiscalizamos, é um serviço autorizado pela prefeitura, eles têm, por exemplo, exame toxicológico. E nos aplicativos não tem? Não pode ter? Não. Não, mas aí é problema, eu vou saber como não tem, né? Não é regulamentado. Então, aí bom. Enfim, a verdade é a seguinte... no verão os caras de bermuda e camisa de física. Um fato objetivo, né? Os táxis melhoraram o seu padrão, entenderam a dificuldade de ganhar no mercado prestando serviço melhor, ter o carro limpo, etc. Colocar o GPS e tal, dizer, não, eu sei, é dobrando ali e tal. Não, põe o GPS, põe ali, deixa a amostra e tal. Enfim, houve essa mudança e eu diria o seguinte, os táxis estão renovados, tanto é que nós estamos agregando mais táxis no mercado. Fizemos já uma série de... distribuímos agora nos últimos 2 anos, cerca de mais de 300 pontos, esses pontos fixos. Sim. Fizemos um sorteio. Antigamente chamava parada de táxi. O ponto de táxi. Ponto de táxi. O ponto fixo. Tem alguns pontos clássicos, rodoviária, o aeroporto, são os shoppings, hospitais, tem uma série de... São cerca de 150 pontos. Então quer dizer que na questão de aplicativo, por enquanto, não tem como a EPTC agir, fiscalizar. Então, na verdade, realmente o mais seguro é buscar ainda o táxi, mesmo que seja um pouquinho mais caro a questão do táxi. Depende, porque na hora de pico acaba dando elas por elas. A tarifa flexível e tal, né? Isso aí também... Então, houve essa mudança e eu diria assim que hoje há uma competição não é mais aquele contraste que houve no início, e isso é uma acomodação de mercado importante também. E com detalhe, há uma recuperação da rede de táxis também, e acho que isso é bom para a cidade. Com certeza. Bom, nós já estamos chegando ao final do programa, ainda quero perguntar sobre a questão das tarifas dos Estados Unidos, mas
Uma pergunta aqui para encerrar, Pedro. Certamente nós teríamos outras tantas para falar e fica aberto para que sempre que puder compareça ou mande um representante, porque é sempre importante esses esclarecimentos, porque a EPTC lida com a vida diária das pessoas, né? Uma relação epidérmica. Tem uma questão que é na saída de Porto Alegre. A questão da saída de Porto Alegre, para mim, o problema é a rodoviária. Com todo respeito a quem administra a rodoviária, tem concessão, mas assim, não faz sentido nós termos uma rodoviária na saída da capital, mas assim, atrapalhando todo o trânsito, todo o fluxo, mas é o que tem e nós vamos ter que conviver com isso enquanto não tivermos uma outra solução, né, que, enfim, seja exequível. Mas o pessoal reclama muito na saída da rodoviária que aquela parte lá que fica embaixo do viaduto, passa por baixo do viaduto que vai sair na rodoviária, aos dias de semana ficam fechadas. E às vezes abre, às vezes não abre. O que acontece ali, Pedro? Rapidamente para a gente poder... Aquilo lá ainda é consequência da enchente. Tá? Da enchente. A enchente obrigou a fazer o caminho humanitário, que era para abastecer a cidade. Aquele momento dramático, né? Foi a saída de sobrevivência da cidade. Sim, foi. Né? Não, trancou tudo. Foi fundamental. Os hospitais não tinham oxigênio para chegar aqui no Moinhos, na Santa Casa, no pronto-socorro. Foi dramático. Então, derruba e pá e... Derrubou a passarela. A passarela, por causa da altura. Tá. Como a água estava tinha 1,5 metro d'água, inclusive aqui onde nós estamos tinha 1 metro d'água. Então foi preciso. Chegou a 2 aqui. Então, foi subido 1,5 metro de aterro e feito uma pista. E aí teve que derrubar a passarela. Porque aí os caminhões estavam mais altos e bateriam. Claro. Não, ok. Foi isso. Mas era a solução, era o que tinha que fazer. O que aconteceu? Com isto, a passagem de pedestres de um lado para o outro ficou prejudicada. Então, a única maneira do pedestre passar é passando lá no final da rodoviária, quase próximo da Mauá, passando por baixo da elevada, quando começa a subir para a saída para Castelo Branco, né? E ali, com um detalhe, aí foi preciso colocar um semáforo, uma sinaleira, tá? Para garantir. Mas... mesmo sabendo que tem momentos em que a saída de carros da cidade é demais, por exemplo, no verão, no final da tarde, na sexta-feira, não tem como. O que nós fizemos? Nós estamos num abre e fecha. É uma operação quase manual. Nós temos agentes... manual, o pessoal fica ali direto. Fica ali e quando chega o final de tarde e tal, em dias de demanda, abre, te tira as malas, afasta as malas tal, e passa ali e pelo outro lado da rodoviária, pelos dois lados, tá? Nós não podemos fechar aquilo por uma razão muito simples. Tem problemas de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção e pedestre em geral, que até poderia existir. A única passagem que tem é uma subterrânea, a do Transurb, que vai da estação ali até a frente do templo, na esquina. Pois bem, só que ali não tem elevador. Então, a cadeirante não tem acesso. E pessoas de idade têm dificuldade. Pedro, então, e tem alguma... Não, está entendido, óbvio. E tem alguma solução em vista? A solução em vista é a construção da passarela. O pessoal da Secretaria de Obras estão fazendo projeto, contrataram um projeto, alguma coisa assim, eu não estou acompanhando exatamente isso, mas sei que eles estão trabalhando. Estão trabalhando uma solução. A ideia é fazer uma nova passarela, entendeu? Aí pode liberar o trânsito. Podemos abrir ali, é simples. Entendi. Quer dizer que todas essas opções são opções assim de... força objetiva, não tem. Ele precisa... Onde é que o cadeirante vai passar? Você vai proibir de andar na cidade? Não. Ele tem que ter acessibilidade. Né? Muito bem. Obrigado, Pedro Biche Neto, diretor-presidente da EPTC. Doutor Mário, com a sua capacidade de síntese, faltam 9 dias para entrarem em vigor as tarifas dos Estados Unidos. Qual é o seu sentimento, a sua previsão? Que economista diz que não tem muito sentimento, ele tem mesmo os números na cabeça. Bom, o que demonstra-se nesse momento é a dificuldade de negociação com o governo americano, fazendo com que então realmente a tendência é que essa taxação comece a ocorrer agora, a partir do início do mês de agosto, impactando o Brasil então talvez em 36 bilhões
no comércio internacional com os Estados Unidos e o Rio Grande do Sul em torno de 2 bilhões de dólares. Então, isso pode acarretar diversas consequências macroeconômicas, especialmente no que diz respeito à elevação de custos de produção no Brasil e, ao mesmo tempo, uma geração um impacto no médio prazo no que diz respeito às exportações e, obviamente, em decorrência disso, o desemprego e a redução da renda e do crescimento econômico do Brasil. Quer dizer, baixar bola, chá de camomila, governo brasileiro, né, diminuir um pouco o tom e colocar os interesses do país em primeiro lugar. Meus amigos, estamos chegando ao final desse programa. Lembrando que hoje à noite, Grêmio versus Alianza de Lima, às 21h30 aqui na Arena, e Santos e Inter se enfrentam nessa quarta-feira, às 21h30, pela 16ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre lá na Vila Belmiro. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem sempre conosco. Na sequência, Jornal da Gazeta vem aí direto para todo o Brasil e exclusivamente aqui para a RS Play TV. E até amanhã, nesse mesmo horário, aqui pelo 524 da Claro Digital. Boa noite, fiquem com Deus.